Esse é um novo anime que tá sendo lançado nessa temporada, e nesse episódio a jogadora de LoL acorda na cama de um pro player jogador de CS. Então vamos lá. O episódio começa quando a Akane acorda num quarto desconhecido e ouve a voz de um homem. E quando ela procura ver quem é o Yamada, sentado numa cadeira conversando com alguns amigos do jogo. E olhando aquilo, ela fica assustada, porque ele é um desconhecido e ela tá no quarto do cara. Então o Yamada se levanta e vai até ela, mas como ela é toda estrambelhada, ela acaba escorregando e cai da cama. E ali no chão, ela começa a ligar os fatos pra tentar entender o que tá acontecendo. O primeiro fato, ela encheu o rabo de cachaça e não tá lembrando direito das coisas. O segundo fato é que ela tá no quarto completamente desconhecido. O terceiro é que pra ela tá com muita pele exposta. E o quarto fato e último é que ela acordou com um homem com ela ali dentro do quarto. Então, muito assustada, ela pergunta pro Yamada se aconteceu algo entre os dois, e ele diz que não aconteceu nada. Então, depois disso, e agora mais calmo, o Yamada começa a explicar que teve que cuidar dela porque ela bebeu demais no dia anterior. Ele diz que até tinha a opção de abandonar ela na rua, mas acha que isso seria desumano demais. Então a Akane começa a pedir desculpa e promete que vai recompensá-lo por isso, mas ele diz que só dela ir pra casa já tá bom. O cara tá igual Tramontina, mano, corte rápido, tá ligado? Então ela fala que vai embora agora mesmo, mas antes disso ele diz que a roupa dela ficou cheia de vômito e que ele lavou e deixou secando no banheiro. E também diz que pagou a conta dela no bar, e ela morrendo de vergonha fala que vai devolver o dinheiro pra ele agora mesmo. E ainda morrendo de vergonha, ela pergunta onde fica o banheiro e ele explica pra ela direitinho. Depois disso é mostrada a cena dos dois se despedindo. Ele diz que provavelmente eles não vão se ver mais e deseja que ela fique bem. Então ela também se despede. E depois disso, enquanto ela tá indo embora pra casa, ela fica imaginando o que aconteceria se a mãe dela soubesse dessa história. Então agora já na sua casa e depois de tomar um banho, ela acaba percebendo que perdeu seu colar. Ela procura o seu colar por todos os lugares da sua casa, mas infelizmente ela não acha. Então quando ela olha pro seu computador, ela se lembra que pode ter deixado na casa do Yamada. Então pensando nisso, ela abre o seu computador e entra no jogo pra ver se o Yamada tá online. E depois de verificar a lista da guilda, ela vê que o Yamada tá off e fica frustrada com isso. Ela se lembra que enquanto ela tava no barzinho com o Yamada, ela ainda tava com colar, ou seja, só pode ter ficado na casa dele. E com os olhos cheios de lágrimas, ela se lembra que esse colar foi o primeiro presente que seu ex-namorado deu pra ela, por isso é tão importante. Tipo assim, além de chifruda, ela ainda é uma otária, tá ligado? Então, por ela ainda tá logada no jogo, mas seu bonequinho tá ali parado, a líder da guilda pergunta se tá acontecendo alguma coisa. Então a Akane começa a explicar toda a história, e depois disso, a líder da guilda diz que entende perfeitamente, porque ela ganha vários presentes dos seus fãs, e cada um desses presentes tem uma memória. Então, enquanto as duas estão ali conversando, finalmente o Yamada fica online. Então, a líder da guilda começa a chamar ele pra ter uma conversinha romântica, mas ele diz que agora não vai dar porque tá na hora dele derrotar os chefões do jogo. E como o Yamada e a líder da guilda estão conversando bastante, a Akane resolve mandar uma mensagem no privado do Yamada perguntando se ela deixou o colar na casa dele. E quase que praticamente na hora ele responde que não, tipo assim, foda-se, tá ligado? Eu não vou nem procurar. E depois disso, o Yamada diz que o armazém da guilda, que é esse baú, tá cheio de coisas inúteis. A líder da guilda diz que nem notou, mas o Yamada diz que é porque ele sempre organiza tudo, mas rapidinho fica lotado de novo. E enquanto isso, a Akane tá pensando que se o colar não tá na casa do Yamada, provavelmente ficou no barzinho mesmo. Então a Akane ouve a líder da guilda falando que quem encheu o armazém daquele jeito pode estar com boas intenções. E quando a Akane vai falar que é ela essa pessoa de boas intenções, o Yamada fala que não tem como todo aquele lixo ser com boas intenções. Então ela fica tristona e ele fala que qualquer novato que começou há menos de 3 minutos já tem um equipamento melhor que aquilo. A líder da guilda fala pro Yamada não falar essas coisas, porque se a pessoa que colocou aqueles itens ali estiver online, ela vai ler o chat e vai ficar bolada. E é nessa hora que a Akane revela que essa tal pessoa é ela. Então a líder da guilda fica toda sem graça, porque a Akane tava ali todo esse tempo vendo toda a conversa. Então Yamada, todo sincerão e seco do jeito que ele é, fala que na verdade a Akane tava só atrapalhando, que da próxima vez é pra ela selecionar melhor os itens que ela quer doar. E depois desse corte seco do Yamada, a Akane fica triste e sai do jogo. E agora, já no mundo real e depois de tomar um esculacho da líder da sua guilda, o Yamada vai andar pelo seu quarto quando ele pisa em alguma coisa e quebra, e é justamente o colar que a Akane tava procurando. Depois disso, é mostrado pra gente a Akane tendo um sonho, e nesse sonho, seu ex-namorado tá dando pra ela um presente. Mas quando ela abre esse presente, o que sai lá de dentro é a mulher com que seu ex-namorado atraiu. Então ela acorda assustada desse sonho, que na verdade era um pesadelo, né, mano? E logo após, o anime mostra a Akane contando seu pesadelo pra sua melhor amiga, a Momo. Mas a Momo diz que não quer saber disso, e sim do bonitão do jogo online, que no caso é a Yamada. Ela pergunta se realmente os dois passaram a noite juntos, mas eles não fizeram nada. E a Akane diz que sim, que ele só ajudou ela e nada mais. E logo depois volta a falar do seu ex-namorado. Mas a Momo, que é uma amiga que mais parece inimiga, começa a jogar várias coisas ruins na cara da Akane, que seu ex-namorado já fez com ela. Então a Akane diz pra Momo que já entendeu e que não vai falar mais do seu ex-namorado. Então agora a Akane tá na estação de metrô indo embora pra sua casa. E ali ela vê que tem duas garotas de uma escola e um cara, e uma delas tá se declarando pra ele. E ela até se lembra também de quando ela estudava e se declarou pra um cara, mas ela tomou um fora. E quando ela resolve seguir o seu caminho e deixar eles ali, ela ouve a voz do cara dizendo que já tá ali tem 7 minutos e até agora as minas não falaram nada, que ele tem que ir embora porque ele tem que derrotar os chefões. Então ela percebe que aquele cara é o Yamada. E as minas ficam mó sem graça, tá ligado? Porque ele fala rasgado os bagulho. E quando ele tá indo embora, a Akane pede pra ele esperar. E quando ela chega perto dele, ele nem reconhece ela. Ela fala que ela é a moça do evento do jogo online. E ele se lembra e diz, ah tá, a moça que bebeu tanto que se vomitou toda. E então mais uma vez ela pede desculpas por isso. E ela diz que o Yamada pelo menos tinha que ter ouvido a declaração da menina até o final. Só que na verdade ele diz que nem tinha percebido que a menina tava se declarando, tá ligado? Então a Akane diz que ele devia estudar um pouco a sensibilidade
realidade humana ao invés de ficar só jogando, e ele diz que muitas pessoas falam isso pra ele. Logo após, ela diz que agora entende o porquê dele não ter bebido com ela no bar, na verdade ele ainda tá na escola. Ela pergunta em qual ano ele tá e ele fala que tá no terceiro. E nesse momento ela repara que ele tá com o uniforme da escola Tosei, que é uma escola muito braba, e deduz que ele deve ser muito inteligente. E depois de subir a escada rolante, ele diz que na verdade queria ver ela de novo, e ela fica toda animada. Então ele mostra pra ela o colar, mas ela vê que tá quebrado, e ele pede desculpas falando que naquele dia acabou achando, mas pisou e acabou quebrando. Ela agradece e pergunta se ele ficou todo esse tempo procurando por ela, e ele diz que ela tinha falado que eles moravam perto da mesma estação, então ele ficava ali esperando pra ver se ela ia passar. Então ela fala que tá suave do colar ter quebrado, que ela tava pensando em jogar ele fora mesmo. Então agora já fora da estação tá chovendo, então ela se despede dele e sai igual uma desembestada correndo na chuva. E o Yamada, vendo aquilo, vai atrás dela e oferece pra ela o seu guarda-chuva e diz que não precisa dela devolver. Então agora já no outro dia, a Akane tá deitada na sua cama pensando no que aconteceu lá na estação do metrô. Só que nesse momento a campainha toca e quando ela atende são os correios levando uma pá de encomenda pra casa dela que a mãe dela mandou. Essas coisas são de quando ela ainda morava com a mãe dela. Então ela chama sua melhor amiga pra ajudar com toda aquela bagulhada, a Momo. E a Momo fala que é só ela pegar tudo e jogar fora, mas ela fala que não vai fazer isso porque aqueles objetos têm lembranças importantes. Então a Momo vai pegar o urso de pelúcia dela pra jogar fora, mas ela diz que não, que é uma lembrança da avó dela. Então depois de arrumar toda a bagulhada pra jogar fora, a Momo acha o guarda-chuva e o colar e pergunta se é pra jogar fora, porque o colar tá quebrado, mas o guarda-chuva ainda tá novinho. Então ela se lembra do que o Yamada disse no jogo pra ela selecionar melhor os itens que ela vai guardar, e ela acabou levando isso pra vida. Então agora, depois da Akane ter jogado todo o lixo fora e ter ficado apenas com o urso de pelúcia da sua avó, elas resolvem sair pra beber. E depois disso, já altas horas da noite, as duas vão parar muito bêbadas lá na casa do Yamada. E obviamente ele não gostou nada disso porque ele tava dormindo, mano, mas elas foram lá entregar o guarda-chuva que ele tinha emprestado. E enquanto isso, a Momo muito chapada começa a dar em cima do cara, mano, e ele fala pra ela largar ele, porque senão ele vai denunciar ela. E diz também que ele falou que não precisava devolver o guarda-chuva, que na verdade ela tá ali, mas tá atrapalhando ao invés de ajudar. E ela diz que foi sim entregar o guarda-chuva, mas na verdade ela tá ali pra agradecer, pois no dia do evento ele ficou com ela, e se ele não tivesse lá, teria sido muito mais difícil pra ela. Então ela agradece ele de coração, pega a Momo e tá indo embora. Mas antes dela ir embora, ele diz que a líder da guilda tá preocupada com ela, pois já tem muito tempo que ela não entra no jogo, e diz que se depois ela tiver um tempo livre pra eles jogarem. Então ela fala que de boa, que assim que ela chegar, ela vai entrar no jogo pra ele jogar junto com ela. Então mais uma vez ele dá um corte nela e fala que não, que agora ele vai dormir. Mas nas cenas pós-créditos mostra que ela ainda forçou ele a jogar, só que enquanto ela enfrenta os monstros e é derrotada, ele simplesmente dorme em cima do PC. E assim termina esse segundo episódio. E se vocês curtiram esse resumo e querem no terceiro episódio também, ou de outro anime que vocês acham bacana, deixem aqui nos comentários, beleza? Então até o próximo vídeo e fui!